Então, meus irmãos, continuando o nosso curso sobre a Spes Salvi do Papa Bento XVI, aqui, nosso quarto dia, nós queremos continuar conversando sobre a força da esperança e da fé que são capazes de superar até mesmo a morte. É o testemunho do martírio, o testemunho dos mártires. Estávamos ontem lendo o testemunho dos mártires macabeus, já do Antigo Testamento, esse povo eleito que testemunhava a sua fé contra o rei Antíoco, que queria que eles sacrificassem aos outros ídolos, que queriam que eles comessem as carnes impuras. Então, ontem nós lemos o sacrifício do sexto filho, né? Após este fizeram achegar-se o sexto, que disse antes de morrer: não te iludas, nós mesmos merecemos estes sofrimentos, porque pecamos contra o nosso Deus. Em consequência, recebemos estes flagelos surpreendentes, mas não creias tu que ficarás impune após haveres ousado combater contra Deus. Existe uma mentalidade hoje em dia que, a partir de um entendimento errado da misericórdia de Deus, e isso o Papa vai aprofundar muito, quer tirar das mãos de Deus também o dever de justiça para com aqueles que erraram. A gente vendo, por exemplo, esses algozes, né, desse jovem, será que a gente ficaria tranquilo se dissesse: bom, esse homem aí que fez todas essas maldades não se converteu, não se arrependeu? Mas que mal faz, ele fez toda a maldade, mas também pode ir para o céu. Será que isso é justo? Onde estaria a bondade de Deus se um homem desse for condenado? A pergunta, no fundo, é: e os maus? Né? Serão condenados ou, no final das contas, Deus chamará a todos? Nosso Senhor não pode ultrajar a nossa liberdade. Seria uma falta de caridade. Deus precisa respeitar a escolha de cada um. Quando nós passamos desta vida para outra, nós não nos tornamos outras pessoas, no sentido de que Deus não poderia mudar as nossas escolhas. Se nós escolhemos viver para o mal e praticando o mal, nós precisaremos ser respeitados. Nós comparamos muitas vezes a condenação como alguém que viu uma festa, mas não gostou da aparência daquela festa e se volta contra e caminha para o outro lado. Nós podemos descrever a condenação dessa forma. O céu é uma grande festa de amor, de compreensão, de doação, de aceitação da diferença do outro, de ver no outro esse alvo e objeto da minha doação. Se eu não aprendi esta linguagem durante o período da minha vida, dificilmente eu vou conseguir me encontrar bem no céu. Na verdade, eu mesmo rechaçarei, vamos dizer assim, né? Terei rejeição contra aquilo que não parece muito adequado a mim. Aí está a condenação da alma que, na verdade, não escolhe a Deus. E quanto ao purgatório, o Papa também fala do purgatório nesse documento. O purgatório ele surge também ali a partir do livro dos Macabeus, quando surge na Bíblia, né, vamos dizer assim, quando se fala da intercessão pelos falecidos, essa obra de caridade pelas almas que já passaram desta terra. Se a Bíblia fala de que nós podemos rezar por estas almas, então é porque elas estão ali em algum estado intermediário que poderá ser melhorado. É isso que se chama de purgatório.
A pessoa pode estar ali ainda não gozando plenamente da presença de Deus, mas as nossas orações, já que nós estamos unidos no corpo de Cristo, somos uma só humanidade, então as nossas orações podem levar essa pessoa a entrar no céu. É daí que surge a doutrina do purgatório, da própria Bíblia, né? E continuando ainda acerca do testemunho dos mártires, né? O que nós vemos é que os macabeus deixaram para nós um testemunho muito brilhante, muito belo. E diz lá no versículo 20 do capítulo 7, particularmente admirável e digna de elogios foi a mãe que viu perecer seus 7 filhos no espaço de um só dia e os suportou com heroísmo. Que grande fé, né? Que coragem dessa mulher de olhar mais para as coisas eternas do que para as coisas transitórias. Isso é uma força da graça, meus irmãos. Eu me lembro de uma coisa que me falou o Padre Antônio, né? Na descrição dos mártires antigos ali do Coliseu se encontra o testemunho de uma mulher que na noite anterior ao seu martírio, ela estava para dar à luz ao seu filho. E na hora do parto natural, ali muitas dores, ela gritava. E o algoz, querendo zombar dela, chegava e dizia: como é que você amanhã, né, se com essas dorezinhas aí você está gritando tanto, como é que amanhã você vai aguentar os dentes dos leões? E a mulher olhou para ele de forma muito firme e disse: hoje sou eu a lutar contra essas dores. Amanhã será o Espírito de Deus que estará lutando em mim e me fará vencer aqueles leões. Né? E foi dessa forma que essa mulher professou a sua fé. Então nós não estamos olhando aqui para o testemunho desta mãe e simplesmente dando a ela um heroísmo, mas estamos de verdade vendo a ação da graça de Deus que ultrapassa o limite da força humana, um limite que é fraco. E essa mãe, continuou o texto no versículo 21, ela exortava a cada um no seu idioma materno e cheia de nobres sentimentos, com uma coragem varonil, realçava seu temperamento de mulher. Ignoro, dizia-lhes ela, como crescestes em meu seio, porque não fui eu que vos dei o espírito e a vida, não fui eu que ajuntei os vossos membros, mas o Criador do mundo, que formou o homem na sua origem e deu existência a todas as coisas, vos restituirá em sua misericórdia tanto o espírito como a vida, se agora fizerdes pouco caso de vós mesmos, por amor às suas leis. Ora, meus irmãos, veja a força que Deus dá a essa mulher. Se agora fizerdes pouco caso de vós mesmos. Desejaríamos nós mais a vida eterna do que esta vida, também nós, para os nossos filhos? É aí que a gente fica assim um pouco embasbacados, né? Assim, com a força desta mulher. Teríamos nós coragem de fazer isso com os nossos filhos e dizer: prefira a vida eterna à negação a Deus? Prefira a vida eterna, meu filho, a querer as riquezas deste mundo. Prefira a vida eterna do que fazer o mal aos outros. Prefira a vida eterna do que ter inveja, do que buscar a sua felicidade pessoal somente. Como nós temos que aprender com a Bíblia o que nós devemos transmitir aos nossos filhos. Mas o Papa também, neste documento, Spe Salvi, ele pergunta: a vida eterna, o que é? É bonito ver esse mestre da fé, que foi o Papa Bento XVI, Joseph Ratzinger, que chegou aí a ser esse Papa emérito, e ele tem coragem de se confrontar com as grandes perguntas da fé. O que é a vida eterna?
Nós nunca fomos lá e voltamos. Ou você já foi lá e voltou? Eu nunca fui. Como podemos ter acesso a essa vida eterna se nunca experimentamos? E ele fala no parágrafo 10 do documento. Precisamos nos colocar explicitamente a questão. Para nós, hoje, a fé cristã é também uma esperança que transforma e sustenta a nossa vida? Para nós, essa fé é performativa, uma mensagem que plasma de modo novo a mesma vida? Ou simplesmente é uma informação que, entretanto, posemos de lado porque nos parece superada por informações mais recentes? A pergunta do Papa é: a tua fé dá forma à tua vida? Ou é simplesmente mais um elemento na instante, vamos dizer assim, da tua vida, que tem tantas coisas, tem os teus bens materiais, tem tua família, tem aquilo que você gosta de fazer, tem também um Deus lá, porque, afinal de contas, é melhor ser religioso, né? Ter uma religião do que ser ateu. É só isso, a nossa fé. Ou a nossa fé tem um impacto e a força em nós a ponto de transformar as nossas decisões? Nós vimos o testemunho dos mártires. Somos chamados a também nós dar testemunho da nossa fé, fazendo dela algo que dá forma ao meu modo de ser. Dá forma, é uma fé performativa, como usa o Papa. Dá forma às minhas decisões. Deus, meus irmãos, não é um amuleto para a gente ter simplesmente bons resultados na vida. Deus, para nós, é o Senhor da nossa vida, o dono da nossa vida, capaz de nos fazer passar pelas piores tribulações e passarmos de peito aberto, peito erguido, cabeça erguida e dizer: sim, Senhor, eu te seguirei mesmo nas piores tribulações, tu és o meu Deus. O Papa continua: obviamente há uma contradição na nossa atitude, olha como é corajoso esse mestre, que evoca um conflito interior da nossa mesma existência. Por um lado, não queremos morrer, mas, sobretudo, quem nos ama não quer que morramos. Mas, por outro lado, também não desejamos continuar a existir ilimitadamente. Nem a Terra foi criada com esta perspectiva. É verdade, não é? A gente fica meio confuso, a gente nem quer morrer, mas também não quer viver para sempre, a gente vai envelhecendo, né? Então, o que é que queremos na realidade? Este paradoxo da nossa própria conduta suscita uma questão mais profunda. O que é, na verdade, a vida? Você já parou para se perguntar se essa vida que tem fim é a verdadeira vida? Essa vida é suficiente, mesmo que não queiramos morrer? E continua ele: e o que significa realmente a eternidade? Há momentos em que, de repente, temos a sua percepção. Sim, isto seria precisamente a vida verdadeira. Assim deveria ser. Quando nós conseguimos entrever a eternidade. Em comparação, continuou o Papa, aquilo que no dia a dia chamamos vida, na verdade, não o é. Aquela vida cotidiana, às vezes a gente diz, bom, não é suficiente. Agostinho, na sua carta extensa sobre a oração, dirigida à proba, uma viúva romana e mãe de 3 cônsules, escreve, no fundo, queremos uma só coisa, a vida bem-aventurada, a vida feliz. A vida que simplesmente é vida pura de felicidade. Eu me lembro bem quando eu passei um tempinho distante de Deus, né, ali na minha adolescência. E tinha algo dentro de mim que não se calava. Eu queria ser feliz para sempre. A gente não pode deixar calar essa voz dentro de nós. Eu buscava muitas felicidades transitórias, sim, tinha a alegria ali da juventude, daqueles prazeres momentâneos, mas quando chegava no domingo à tarde
Hoje olho e digo, era o dia do Senhor. Eu dizia, não estou satisfeito e vou ter que recomeçar. Amanhã é segunda-feira. Quem me dará forças para enfrentar uma nova semana de dedicação aos meus estudos? Eu estudava muito, mas parecia que a recompensa do final de semana não tinha sido suficiente. Foi dessa forma que eu fui devagarzinho, infelizmente, entrando numa depressão, mas bendita depressão que me fez procurar algo mais profundo. E ali, com a intercessão da minha família, o terço da minha mãe, eu consegui chegar à descoberta da vida eterna já nesta vida, que é a presença de Jesus dentro do meu ser, dentro do meu coração. A vida eterna que já começa aqui. E a gente começa a ser feliz já agora, se aprontando e se fortalecendo para as tribulações desta vida, que passaremos para sermos renovados, purificados, crescer no amor, e aí chegar na porta do céu e dizer, sim, Jesus, eu entendo esta linguagem que tu falas aqui no meio dos santos. Eu quero amar também, porque aprendi a vencer o egoísmo, passando pelas tribulações da vida. A vida nesta terra com Deus não é uma vida sem problemas, mas nosso Senhor Jesus Cristo, carregando a sua cruz, veio nos ensinar a como unir felicidade e dificuldade em uma vida que podemos transformar toda dor em doação a Deus e ao próximo. Essa é a vida do cristão que vai se preparando para a vida plena, para a vida eterna. E o Papa continua nessa pergunta, o que é a vida eterna? No fim das contas, nada mais pedimos na oração, só para ela caminhamos, só disto se trata. Porém, depois Agostinho diz também, se considerarmos melhor, no fundo sabemos que realmente o que desejamos, o que propriamente queremos, não conhecemos de modo algum esta realidade. Mesmo naqueles momentos em que pensamos tocá-la, não a alcançamos realmente, poderíamos dizer totalmente. Não sabemos o que convém pedir, confessa ele, citando São Paulo em Romanos 8, 26. Sabemos apenas que não é isto, porém, no fato de não saber, sabemos que esta realidade deve existir. Há em nós, por assim dizer, uma douta ignorância. É muito belo esse trecho, um pouco confuso, mas se a gente aprofundar, muito belo esse trecho desse documento. O Papa Bento tem coragem de enfrentar a realidade de que nós nunca fomos na eternidade. Como podemos ter certeza dela? Existem momentos na nossa vida em que quase podemos tocá-la. E são os momentos da oração, são os momentos em que vemos a passagem de algum ente querido nosso, são os momentos em que vemos a vida de um santo, são os momentos em que Deus nos visita por um milagre e a gente olha e diz, a eternidade tão perto de nós. Em outros momentos parece tão longe, mas também parece impossível. E é muito importante isso. Parece impossível que ao final da nossa vida nós simplesmente deixemos de existir. Parece impossível. E sabe o que é esse parecer impossível? É, na verdade, algo que Deus colocou dentro de nós. A sede da eternidade. Porque se nós não tivéssemos esse incômodo, esse viver direcionados à eternidade, que foi colocado quase como que um selo dentro do nosso coração, nós nos aquietaríamos e diríamos, bom, um dia chega o fim e basta, termina tudo por aqui. Está escrito dentro de nós que nós fomos feitos para a eternidade. E assim nos fez o nosso Criador, com essa marca e esse selo e essa capacidade de buscar a eternidade. É assim que Ele nos revela que nós fomos feitos totalmente para Deus. Façamos então, meus irmãos, desta vida uma caminhada.
uma caminhada para esse lugar onde finalmente nós encontraremos a paz perfeita, quando nos encontrarmos com nosso Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe por esse dia. Amanhã continuamos.